Memphis Depay está perto de bater outro gatilho em seu contrato com o Corinthians. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do Palmeiras, clube que mais faturou com vendas de atletas nesse ano. Já o São Paulo tenta exorcizar fantasmas ligados ao Campeonato Paulista e às quartas de final. No Rio de Janeiro, tudo indica uma final entre Flamengo e Fluminense, como tem sido a lógica dos últimos tempos. Para completar, novidades de Cruzeiro, Atlético Mineiro, as últimas do mercado, declaração importante de Neymar e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Pedro Raul, que ainda pertence ao Corinthians, mas estreou com o pé direito com a camisa do Ceará, com direito a gol e assistência na vitória por 3-0 contra o Maracanã no jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense. Já Agustinho Rossi, goleiro do Flamengo, segue sem levar gols no Campeonato Carioca. Já são 17 partidas e 1.650 minutos de invencibilidade. No sábado, vocês sabem, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 com gol de Bruno Henrique. Preciso falar também sobre James Rodrigues e o boatos que surgiu no México de que ele já pode estar pensando em ir embora do Leão. E olha que dentro de campo a coisa tem funcionado, ao contrário do que foi no São Paulo e no Rayo Vallecano. Mas um amigo dele, o companheiro de time mais próximo, o Nicolas Fonseca, foi assaltado lá no México. E isso gerou uma série de especulações de que o James, preocupado com a sua segurança, pediu para ser negociado. James ainda não se posicionou de forma pública, mas o técnico Eduardo Berizzo garante que é mentira, de que ele está muito feliz no Leão e seguirá por lá. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com um problemaço chamado Wallace. Volante comprado por 36 milhões de reais na temporada passada, um dos reforços mais caros da era Pedrinho BH. Ele não tem conseguido jogar na Raposa, tanto que nessa temporada é o volante com menos partidas disputadas. E imaginava-se que ele e Matheus Henrique seriam os protagonistas do meio-campo cruzeirense. Importante contar que já são 8 meses desde sua contratação e até o Pedrinho BH andou preocupado com o tema. Dá uma olhada no que ele disse em entrevista à TV Bandeirantes, abre aspas. Nós temos esperança de que o Leonardo Jardim recupere o nosso cabeça de área que trouxemos a preço de ouro. O Jardim tem conversado muito com ele e o Wallace já perdeu 4 quilos desde que o técnico chegou, fecha aspas. Só para contextualizar, o Matheus Henrique é o volante que mais jogou no ano, 9 partidas. Lucas Romero e Christian estiveram em 7 jogos. O Lucas Silva jogou 5 vezes e o Wallace apareceu em apenas 3 partidas. A grande esperança se dá pela presença de um novo técnico que conhece o Wallace de outros tempos. Reforço de 36 milhões de reais junto à Udinese. Você ainda tem esperança de que o Wallace vá vingar com a camisa da Raposa? Confesso que quando ele foi contratado, considerei uma grande aquisição, até porque no futebol italiano ele tinha números excelentes. Bora falar agora sobre um novo manda-chuva na base do Atlético Mineiro. O Galo passou os últimos dias em busca de um gerente das categorias de base. Alguns nomes foram especulados. Eu soube, por exemplo, que Marcelo Lima, que fez grande trabalho na base do São Paulo e hoje está no Desportivo Brasil, foi um dos nomes cogitados. Mas a escolha se deu por Luiz Carlos, que trabalhava no Flamengo. Ele havia chegado em 2015 como coordenador de captação, em 2021 passa a ser gerente das categorias de base e o Flamengo coleciona os seus maiores títulos e melhores vendas de atletas formados na base na era do Luiz Carlos, nome grande, de alguém que vem respaldado por um excelente trabalho, que apareceu menos do que o João Paulo Sampaio no Palmeiras, mas que foi tão grande quanto. Tanto que logo na primeira temporada do Luiz Carlos como gerente da base, e o rubro-negro já faturou 28 taças, novo recorde. No ano de 2022 foram 36 conquistas, estabelecendo um outro recorde. Foi com a gestão do Luiz Carlos que o Flamengo ultrapassou a marca de 1 bilhão de reais em vendas de atletas formados na base e negociados com o exterior. No ano passado, o Luiz Carlos, inclusive, chegou a ser promovido para o time principal, mas depois da mudança da gestão, com o BAP como novo presidente, ele acabou perdendo um pouco de espaço
no profissional, por isso o convite em relação ao Atlético foi super bem avaliado. Achei a decisão extremamente correta, bacana. Tenho certeza de que o Luiz Carlos pode entregar ao Atlético aquilo que ele busca, que é a revelação de atletas na base e formação de jogadores jovens. Preciso falar agora sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Memphis Depay, papel decisivo na classificação do Timão para as semifinais do Campeonato Paulista. Ele fez um gol e deu assistência para o gol de Romero. Vitória por 2-0 contra o Mirassol, que coloca o Corinthians entre os 4 melhores. E aqui vem a notícia importante: com mais esse gol e essa assistência, o Memphis ficou bem perto de bater sua segunda meta prevista no contrato. Há uma série de bônus que podem garantir até 35 milhões de reais para o Memphis Depay. O primeiro bônus foi obtido no fim do mês passado, quando ele alcançou 15 participações em gol, seja com gol ou com assistência. Com o gol e assistência desse domingo, o Memphis já tem 18 participações em gol. E assim que ele completar 20, ele fatura mais 1,5 milhão de reais. Foi 1,5 milhão quando ele bateu 15 participações em gol, 1,5 milhão quando chegar a 20, 1,5 milhão com mais 25 participações e outro 1,5 milhão com 30 participações. Esses números todos para o primeiro ano de contrato, que vence em julho. Para a segunda temporada de contrato, isso tudo volta a valer desde o começo. A conta é zerada e a cada 15 participações ele fatura o primeiro bônus, 20, 25 e 30. O Memphis ainda tem participações por presenças em jogos, por classificação, por título, qualquer título conquistado ele garante bônus. Tem também um bônus previsto caso ele esteja entre os melhores na seleção do Campeonato Brasileiro. Só para completar, contar que o Corinthians levou para o jogo contra o Mirassol nesse domingo 44.069 pagantes para uma renda bruta de 2.900.000 reais. Ninguém supera o Corinthians em termos de público. Já são 26 jogos consecutivos, levando mais de 40 mil pessoas. Hora de falar sobre Neymar, que classificou o Santos para semifinais do Campeonato Paulista. Vitória por 2-0 contra o Red Bull Bragantino, com gol do Neymar em cobrança de falta e participação no segundo gol é dele, a cobrança do escanteio, que obriga o Cleiton a espalmar. No rebote, o João Schmidt recebe, vira e faz o 2-0. Pois bem, queria contar a declaração do Neymar depois da partida. Ele foi perguntado se ele costuma escolher adversários, até porque já se sabe que o Santos terá ou o Corinthians ou o Palmeiras pela frente, semifinal em jogo único na casa do adversário. Neymar disse o seguinte: eu gostaria de saber se você concorda. Abre aspas para ele: obviamente que a gente não quer pegar os times mais fortes, mas eu tenho certeza de que eles têm mais medo de me pegar do que eu de pegar eles. Declaração corajosa, contundente de alguém que tem entrado em forma e crescido de forma gradativa com a camisa do Santos. Confesso que eu fico me perguntando o que passa na cabeça de Jorge Jesus e dos dirigentes do Al Hilal, que tinham Neymar à disposição, mas preferiram abrir mão do talento do craque para seguir com os jogadores que lá estão. Al Hilal, que inclusive está cada vez mais distante da disputa pelo título saudita. Você acha que o Neymar está certo? Por exemplo, Memphis, Rafael Veiga, Estevão, tem mais medo de enfrentar o Neymar do que o contrário? Já usem o espaço para comentário e registrem suas opiniões, beleza? Hora de mudar de assunto e falar sobre a chance mais do que real, a chance iminente de outro Fla-Flu na final do Campeonato Carioca. Nesse final de semana a gente teve as partidas de ida das semifinais. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 com gol de Bruno Henrique no sábado. O Fluminense enfiou 4-0 no Volta Redonda nesse domingo. Como os times jogam as semifinais com vantagem, o Volta Redonda e o Flamengo, o Flu só não vai para a final se perder por 4 gols de diferença e o Flamengo for derrotado. Tudo indica que teremos de fato um Flamengo e Fluminense na grande decisão. E aí seria a 5ª vez nos últimos 6 anos com esse clássico na grande final. A única exceção se deu no Flamengo versus Nova Iguaçu do ano passado, que terminou com o título do rubro-negro. Nos 4 anos anteriores, o Flamengo venceu em 2019 e em 2020 e o Fluminense foi campeão em 21 e 22. Só para arrematar o assunto sobre os times do Rio, na fase de semifinal, destacar o bom momento ofensivo e recente do Fluminense. Foram 17 gols marcados nos últimos 4 jogos, 2-0 no Nova Iguaçu, 3-2 no Bangu, 8-0 no Águia de Marabá, jogo da Copa do Brasil, e esse 4-0 contra o Volta Redonda, que havia sido vice-líder
do Campeonato Carioca na fase de grupos. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que tenta exorcizar fantasmas nas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois da classificação de Corinthians, Palmeiras e Santos, falta o São Paulo confirmar sua presença nas semifinais. O tricolor recebe nessa segunda-feira, às 20 horas, no Morumbi, o Novo Horizontino. Em caso de vitória, ele passa de fase. Em caso de empate e decisão por pênaltis, derrota elimina o São Paulo nas quartas de final. E o São Paulo tenta evitar uma história que está acontecendo com bastante frequência. Nas últimas 5 edições do Paulista, em 3 delas, o São Paulo caiu nas quartas de final, jogando como mandante, tendo um adversário pequeno do outro lado. Essa maldição começa em 2020 com o Mirassol eliminando o São Paulo. Em 2023 foi a vez do Água Santa. No ano passado, o próprio Novo Horizontino, nos pênaltis, despachou o tricolor. No tempo normal, São Paulo 1, Novo Horizontino 1. Na cobrança de pênaltis, o São Paulo acabou caindo. Seria, nesse caso de 2025, trágico, especialmente para o Luiz Ubeldia. O técnico argentino segue bastante pressionado e será demitido caso o São Paulo não se classifique para as semifinais. Pergunta que eu deixo para você. Existe risco de o tricolor não passar pelo Novo Horizontino? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. Para mim, o São Paulo passa. E se passar com vitória, já dá para cravar que teremos São Paulo e Palmeiras no Allianz Parque, semifinal em jogo único. Se o São Paulo passar com um empate e vitória nos pênaltis, aí o confronto muda. Teríamos São Paulo e Corinthians na Neoquímica Arena. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que é o clube que mais gastou em reforços nesse ano de 2025, se a gente não contabilizar o Wendel no Botafogo, até porque o Wendel chega só na metade do ano. Palmeiras é também quem lidera a estatística de vendas de atletas nessa temporada. O Verdão já embolsou em apenas 2 meses e os primeiros dias do mês de março o equivalente a 313 milhões de reais com 4 contratações, ou melhor, com 4 transferências. Foram 232 milhões com a venda do Vitor Reis para o Manchester City. Vitor Reis que foi bastante elogiado depois da partida desse final de semana na Taça da Inglaterra. Rony foi para o Atlético Mineiro, o Zé Rafael negociado com o Santos e o Felipe Jack comprado em definitivo pelo Como. Essas 4 operações garantiram ao Verdão 313 milhões de reais, uma diferença razoável para o Botafogo, que aparece em segundo com 280 milhões. O Internacional é o terceiro com 141 milhões, o Atlético Mineiro é o quarto com 134 milhões de reais, a quinta colocação pertence ao Fluminense com 106 milhões. Detalhe importante, o Palmeiras já tem fechado a transferência do Estevão para o Chelsea, mas essa negociação será confirmada apenas na metade do ano, quando o atleta com 18 anos de idade se muda para o futebol inglês. Ou seja, esses 313 milhões de reais vão ultrapassar a marca de 400 milhões. Palmeiras, que já havia obtido 400 milhões de reais na temporada passada com transferências de atletas, repetirá esse feito em 2025. Só para terminar esse assunto, contar quem são os outros times que integram o top 10. Sexta colocação dos clubes que mais venderam ou que mais faturaram com vendas em 2025 tem o Santos, 105 milhões, o São Paulo é o sétimo com 86 milhões, o Bahia é o oitavo com 84 milhões, o Grêmio o nono, 82 milhões, e o Corinthians aparece na 10ª colocação com 61 milhões de reais. Deve estar sentindo falta do Flamengo, certo? Rubro-Negro aparece em 11º com 44 milhões de reais. Chamam a atenção de maneira negativa as participações de Cruzeiro e Vasco nesse ranking. O Cruzeiro é só o 15º com maior faturamento em vendas, 17 milhões. O Vasco aparece em 16º com 15 milhões de reais faturados com vendas de atletas, números levantados pelo GE. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!